Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 24ª semana do tempo comum, celebrando hoje o Santíssimo Nome de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse evangelho coloca diante de nós algo que eu sempre penso. Vou dizer para vocês com muita caridade. Eu sempre penso. Quando vocês agora certamente estão acompanhando notícias, eu acho que agora, mais do que nunca, nós estamos nos informando a respeito da corte real inglesa. Nós estamos vendo reportagens sobre a rainha, como era o seu relacionamento com o seu esposo, como se trata uma rainha, como se deve se comportar diante dela, ou agora diante do rei, o rei Charles, né? Então a gente fica pensando e olhando assim, nossa, é cheio de não me toques, cheio de, vocês me perdoem a expressão, cheio de frescura. Mas é assim mesmo, se trata da rainha, se trata do rei. Nós estamos falando de pessoas humanas, como qualquer um de nós. A rainha morreu como o meu pai morreu. A rainha morreu como qualquer outra pessoa no mundo morreu. Então, não é que ela é melhor do que ninguém, mas em sua existência humana, ela tinha todo um rigor na forma como tratar e se comportar diante dela. A mesma coisa vai acontecer com o rei Charles. Vai ter toda uma burocracia no comportamento nosso diante dele. No comportamento nosso, não, mas no comportamento dos seus súditos diante dele. Nós comemoramos os 200 anos da proclamação da independência do Brasil. Nós também tínhamos um regime assim, um regime com reis e rainhas, imperadores, e tudo isso foi chegando ao seu final. Mas tá bom. Por que eu estou querendo chamar a atenção de vocês para isso? É que o evangelho de hoje fala exatamente dessa questão. Nós temos um rigor no comportamento diante de um outro homem, diante de uma outra mulher, que em nada se difere de nós. A única distinção que há entre eu e o rei Charles é que ele
nasceu na Inglaterra e é o rei de lá. E eu, brasileiro, não sou nada, por assim dizer. Mas o que eu queria dizer com vocês não era em relação ao rei Charles ou à rainha. E nem tampouco em relação a mim. Eu queria dizer em relação a Jesus. Como nós nos comportamos diante de Jesus. O nosso acesso até Jesus está se tornando, vocês me perdoem, mas é com muita caridade, está se tornando algo tão banal, tão comum, que as pessoas, se quiserem, vão, se não quiserem, não vão. As pessoas tratam Jesus como se Jesus fosse um de nós, e ele não é um de nós. Ele está no meio de nós, mas ele não é um de nós. Ele se fez um de nós. Ele se diminuiu para se fazer semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E nós o tratamos, às vezes, como se ele fosse até mesmo inferior a nós. Reparem como muitas pessoas têm dificuldade de participarem das coisas de Deus. Como muitas pessoas, ou algumas pelo menos, têm dificuldade de tratar Jesus como de fato ele é o rei do universo. Ele é o Senhor do céu e da terra. E o Evangelho deixa isso muito claro para nós. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Eu nem me achei digno de ir lá encontrar com o Senhor. Devido à grandeza, devido à supremacia, à soberania que se oculta na pessoa de Jesus. E nós vamos para a missa. Não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, mas às vezes nós vamos para a missa com qualquer roupa, de chinelo de dedo. Às vezes nós vamos para a missa sem nos arrumar, sem ter aquela preparação. Imaginem, se coloquem no lugar se vocês fossem se encontrar com o rei hoje. Se você fosse convidado para o velório da rainha que está acontecendo. Como você iria? Reparem vocês que se você fosse convidado para ir lá, numa audiência com o nosso arcebispo, Dom Valmor, como você iria? E por que com Jesus nós vamos de qualquer jeito? Porque com Jesus tudo serve, tudo está valendo. É hora da gente começar a pensar nisso. Porque com Jesus, o serviço que a gente fizer, se quiser, é desse jeito. Ainda está pegando o boi que eu estou fazendo. Mas, para as outras pessoas, a gente daria o melhor possível. Vocês estão percebendo aonde que eu quero chegar? O centurião, ele disse, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Ele reconheceu na pessoa de Jesus alguém muito maior do que ele. E Jesus disse, eu nunca vi em Israel uma fé tão grande igual essa. Reparem vocês que o que eu quero dizer é que nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. O modo como a gente trata Jesus. O modo como nós vamos até Ele. Claro, eu não quero dizer aqui que ninguém precisa ficar cheio de nome toques diante de Nosso Senhor, até porque Ele não gosta dessas coisas. Claro também que ninguém precisa ficar vestindo a melhor roupa, talvez, que não é costume, aquela coisa toda, para ir lá, que não é assim. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é só para essa banalização do sagrado, essa banalização das coisas de Deus. Tudo que é dentro, se você for numa posse de um prefeito, de um governador ou do presidente da república, se você for lá agora no velório da rainha, se você for num evento de grande porte político, econômico, social, eu tenho certeza que nós iríamos nos comportar da melhor forma possível, observando todos os ritos de elegância, todos os ritos de etiqueta que a gente tem. Mas diante de Deus, diante do sagrado, na igreja, nós, às vezes, podem me dizer que eu estou errado, mas nós, às vezes, nos comportamos da forma mais banal que podemos fazer. Vamos de qualquer jeito, ficamos de qualquer jeito na missa, às vezes nem vamos,
deixamos Jesus nos esperando, o que seria numa linguagem de etiqueta, né? Seria algo de extrema falta de educação, deixar alguém esperando e no fim nem ir. E nós fazemos isso com Jesus. Domingo é dia de missa e nós deixamos Jesus lá esperando e nem vamos. Ah, eu estava cansado, aí eu tinha roupa para lavar, aí eu tinha... Você deixaria o rei Charles esperando? Você deixaria o seu bispo te esperando? Você deixaria o prefeito te esperando e nem ia lá? Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos começar a refletir um pouquinho sobre quem é Jesus para nós. Repito, eu não quero aqui dizer que Jesus quer que a gente fique cheio de não me toques com ele. Eu não quero dizer que Jesus quer que a gente fique com frescura com ele, mas é hora da gente começar a tratar nosso Senhor com um pouquinho mais de seriedade, com um pouquinho mais de amor, de dedicação, de fé. Não vamos muito longe não, né? Num casamento, por exemplo, as pessoas se vestem com a maior das elegâncias e numa missa, qualquer blusinha, qualquer camisetinha serve. Nós vamos longe para participar de um evento social, um evento, mas para ir à igreja, participar da missa, que talvez é só atravessar uma rua ou um quarteirão e já estamos lá, nós não damos a mínima. Ou então quando vamos, ficamos lá doidos para acabar logo, para poder ir embora, porque aquele momento ali já está me cansando. A gente escuta um discurso, né? Eu vi nas notícias que lá em Brasília estava lotado de pessoas que foram prestigiar os desfiles de 7 de setembro e ficaram lá horas escutando o discurso do presidente e de outras pessoas, de outras autoridades competentes e depois prestigiando o desfile. E quando nós vamos à missa, 1 hora já é demais para nós. Então, meus irmãos, vamos só refletir no início dessa semana, né? Como está o nosso comportamento diante do sagrado? Como está o nosso comportamento diante de Jesus, que é Deus? Ele não é o rei Charles, ele não é a rainha Elizabeth, ele não é o seu bispo, ele não é o seu prefeito, ele é Deus, ele é Jesus. E como nós tratamos essa realeza do céu e da terra? Como nós tratamos essa divina majestade? Como nós tratamos aquele que deu a vida por mim, por vocês? Claro, eu não quero aqui que ninguém se condene ou julgue por isso. É só mesmo para chamar a atenção a uma reflexão. E quem sabe a gente agora passa a participar da missa, passa a ir à igreja, passa a ter um relacionamento com Jesus de uma forma diferente, reconhecendo agora de forma consciente quem é Jesus e quem somos nós. Então, fiquem todos com Deus, ótima semana, até amanhã, se Ele assim nos permitir.